Agora no Manhã Total nós vamos trazer um tema que também é muito pedido e a gente, claro, quer esclarecer a vocês que estão pensando, né, em de repente falar, será que eu poderia usar? Não, como é que é isso? Nós vamos conversar sobre as canetas para emagrecer. Como eu disse e reforço, têm sido bastante utilizadas no tratamento contra a obesidade. Agora, quem pode usar? Por quanto tempo? Quais são os alertas que os médicos têm feito, né? Eu estou recebendo aqui hoje o nosso amigo nutrólogo Eduardo Fonseca para tirar suas dúvidas, por isso participe, Eduardo. Mais uma vez, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber, tá? Mônica, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e agradeço a todos que estão nos assistindo também para falar desse tema tão importante, tão prevalente que é a obesidade, né? E as canetas para emagrecer são várias, né? São vários laboratórios aí, se a gente pode dizer assim. Sim. E que vem justamente nesta ajuda. De que forma ela funciona, para a gente começar a conversa? Ó, se a gente for buscar um pouquinho mais do início de como que as canetas foram desenvolvidas, inicialmente, Mônica, elas foram desenvolvidas para tratar o diabetes mellitus tipo 2. É aquele diabetes desenvolvido devido aos maus hábitos, uma má alimentação, sedentarismo e assim por diante. Consequentemente, quando foi feitos os estudos para desenvolver um determinado produto, um determinado fármaco para tratar o diabetes, viu-se que as pessoas que estavam fazendo uso desse fármaco, principalmente na fase de estudos ainda, estavam emagrecendo muito. Consequentemente, eles falaram assim, opa, então tem algo aqui que pode ser promissor. E migraram os estudos visando o processo de emagrecimento. Então, lá atrás, foi se desenvolvido alguns fármacos, que aí um dos primeiros foi a dulaglutida, conhecido o nome comercial do Trulicity. Depois veio a liraglutida, que inicialmente veio como Victoza e posteriormente como Saxenda, que aí fez essa transição do uso do medicamento on-label para diabetes, que antigamente o pessoal usava para emagrecimento, para depois do uso on-label para tratamento de obesidade. E aqui até cabe diferenciar o que é o uso on-label e off-label de um determinado medicamento. O que é isso? O uso on-label é quando você usa um determinado fármaco, um determinado medicamento, para aquele fim pelo qual ele foi criado. Então, por exemplo, o Victoza inicialmente foi feito para tratar diabetes, só que estava sendo muito utilizado para o tratamento de obesidade. Consequentemente, eles fizeram uma nova versão do Victoza, que na época foi o Saxenda, que é o mesmo princípio ativo, a liraglutida, só que usa on-label para a obesidade. Posteriormente, foi desenvolvida uma nova molécula chamada de semaglutida, muito conhecida também como o Ozempic. Então, o Ozempic, na teoria, teoricamente deveria ser utilizado para tratar casos de pacientes com diabetes, mas se vem se utilizando muito para o tratamento de obesidade. E por último agora, tanto é que foi o Ozempic, já foi até liberado pela Anvisa, já foi liberado no Brasil, só ainda não está sendo comercializado, que é o Wegovy, que é a mesma semaglutida, só que voltada para a obesidade. E mais recentemente, a Anvisa também liberou o uso da tirzepatida, que é um novo medicamento, que ele é um pouquinho mais completo quando comparado à semaglutida e à liraglutida, para tratamento também do diabetes. Só que com estudos muito promissores para o tratamento da obesidade. Como é que ele funciona no organismo? Ele inibe a fome? O que ele faz? Vamos lá. Tanto a liraglutida como a semaglutida são análogos do GLP-1, que é uma classe medicamentosa que faz com que o nosso corpo ele otimize melhor a utilização da insulina. Estimula mais o pâncreas a produzir insulina. Consequentemente, essa melhora do padrão insulinêmico no nosso organismo faz com que você tenha o controle dos seus níveis glicêmicos, ou seja, trata o diabetes. Só que essa insulina melhor circundante no nosso organismo, Mônica, também gera estímulos a níveis cerebrais, passando a seguinte mensagem: não precisa comer, você está saciado. Além disso, o medicamento, seja a liraglutida, seja a semaglutida, os análogos de GLP-1 como um todo, eles vão atuar em receptores cerebrais também, te promovendo mais saciedade. Então, você não consegue comer muito. Você até tenta, Mônica, mas você não consegue. Não consegue. E também, por último, ele acaba gerando uma certa redução da velocidade do esvaziamento gástrico. Consequentemente, a comida ficando mais tempo no seu estômago te promove mais saciedade também. Demora mais tempo para você querer voltar a comer. Antes de entrar com as perguntas aqui dos meus amigos, das minhas amigas, é por tempo determinado. E o emagrecimento vai depender de pessoa para pessoa. Sim. Por quanto tempo ele pode ser usado? Assim como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, a obesidade é uma doença crônica
e deve ser tratada de tal forma. Consequentemente, Mônica, não tem como a gente prever por quanto tempo que o paciente vai ter que ficar usando esse determinado tipo de fármaco. Entendi. É lógico que o medicamento ele vai ajudar no gerenciamento do peso, vai ajudar o paciente a controlar seus hábitos alimentares, vai ajudar o paciente a emagrecer, mas não é algo que a gente quer que o paciente faça uso indiscriminado ou então principalmente a longo prazo. Nesse meio tempo, a obesidade tem que ser tratada de maneira mais efetiva para que a médio prazo, o menor prazo possível, o paciente consiga ficar sem o uso desse medicamento. É um medicamento bastante seguro, tem muito estudo mostrando seus graus de segurança, graus de eficácia. Então dá para a gente usar de uma maneira um pouco mais assim, tranquila, a longo prazo. Tanto é que tem até alguns estudos mostrando o potencial benefício, principalmente da semaglutida, para pacientes que têm doenças cardíacas crônicas, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, e também para aqueles pacientes renais crônicos, mostrando o grau de segurança do medicamento. Mas terminar, o paciente pode usar só por 4 meses, só por 6 meses, isso não tem como, porque é muito variável de caso para caso. E esse acompanhamento profissional, como o doutor Eduardo está contando para a gente. Vou trazer aqui algumas perguntas. Raquel, efeito rebote. Tem muita questão do reganho de peso, Sim. né? Como evitar isso? Com a reeducação alimentar? Também. Também. É muito comum a gente ver muitas pessoas usando o Ozempic, usando a tirzepatida, que é o Mounjaro, que não está sendo comercializado ainda, mas já tem gente importando dos Estados Unidos, trazendo para cá para ser utilizado, de maneira indiscriminada e sem orientação médica ou sem orientação de algum profissional da saúde. Olha o risco. Consequentemente, esse paciente, durante o uso do medicamento, ele não vai conseguir comer muito, tem esse improvimento de todo o perfil glicêmico, ele vai emagrecer. Só, Mônica, que não é tratada a causa base. A obesidade é uma doença multifatorial, mas que vai, digamos assim, abordar principalmente a parte mental, cognitiva e também de metabolismo. Eu costumo dar o seguinte exemplo com os meus pacientes, Mônica. Imagina uma pessoa que está com o joelho machucado e não está conseguindo andar por causa dessa lesão no joelho. Consequentemente, essa pessoa vai ter que usar uma muletinha ali para conseguir se locomover enquanto o joelho está machucado. Essa pessoa vai querer usar muleta por resto da vida? Não vai. Então, ela tem que tratar esse joelho. Vai ter que procurar um ortopedista, vai ter que procurar um fisioterapeuta, vai ter que fazer um reforço muscular, vai ter que fazer tudo aquilo que tem que ser feito para que ela fique sem a muleta. Se ela tira a muleta antes da hora, ou seja, antes do joelho estar tratado, ela vai ter voltado... Desculpe aqui. Imagina. Ela vai voltar a ter dificuldade para a questão de andar. Então, ela não só tem que usar a muleta, como fazer o tratamento para poder ficar sem essa muleta. Com o medicamento para obesidade, é a mesma coisa. Enquanto o paciente está usando o medicamento, ele tem que aprender a comer direito, tem que fazer exercício físico, tem que mudar a mentalidade. E aqui o trabalho interdisciplinar é muito interessante, o auxílio de psicólogos, de nutricionistas, de médicos como um todo, com a equipe como um todo, para fazer com que o paciente faça o que tem que ser feito para emagrecer, voltar a aprender a comer, para que quando ele retira o medicamento, não apresenta o tão famigerado efeito rebote. Efeito rebote. Eu preciso da sua ajuda aqui, né, para rapidamente responder para mim. A minha amiga falou que o marido, quem fez a redução de estômago engordou. Pode usar a caneta com acompanhamento médico? Pode usar sem problema nenhum. A cirurgia bariátrica, seja ela pelo método de bypass, pelo método de sleeve, aquele que só tira parte do estômago, não é contraindicação para usar o medicamento depois. A gente falou aqui hoje sobre essas canetas injetáveis, né, para que servem, como devem ser utilizadas e principalmente com o apoio aqui do Dr. Eduardo Fonseca. É preciso acompanhamento profissional para ter um resultado muito bom e retomar a qualidade de vida. Eduardo, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Um beijo na família, tá? Mônica, eu que agradeço. Obrigado a todos. Dr. Eduardo Fonseca, nutrólogo aqui com a gente hoje no Manhã Total. Obrigada também pela sua participação.